Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu tenho uma reflexão da palavra de Deus para compartilhar com vocês. Eu estava meditando aqui no capítulo 14, no livro de Ezequiel, no versículo 13 e 14. Olha só o que a palavra de Deus diz. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela. E lhe quebrarei o sustento do pão e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Você nota que Deus está falando de uma geração perversa. Deus falando através da boca do profeta Ezequiel. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela. E lhe quebrarei o sustento do pão e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Olha o que Deus está falando através da boca do profeta. E o engraçado é que Deus dá testemunho de Daniel, de Jó e de Noé. Você nota que Deus fala a respeito de uma geração perversa. Mas ele dá testemunho de 3 homens que foram justos. E por que Deus fala a respeito de Noé? Por que Deus fala de Daniel? Por que Deus fala de Jó? Porque esses homens fizeram a diferença no meio de uma geração perversa. Se você ler lá em Gênesis, capítulo de número 6, no versículo de número 9, versículo de número 9, se eu não me engano, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Isso mesmo, olha o que está escrito. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Por que Noé, no meio de uma geração perversa, ele fez a diferença? Noé fez a diferença porque ele andava com Deus. Ele era justo. Daniel, ele fez a diferença, mesmo estando na Babilônia. A Bíblia vai nos dizer que em Daniel capítulo 1, versículo 8, diz que ele não se contaminou com as finas iguarias do rei. Por que Daniel ele fez a diferença, mesmo estando na Babilônia? Porque Daniel, ele estava na Babilônia, mas ele não permitiu a Babilônia entrar dentro dele. Sabe qual era o segredo de Daniel? Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. O segredo de Daniel estava na oração. Jó, ele fez a diferença no meio de uma geração perversa. E a Bíblia vai nos dizer que em Jó, capítulo 1, versículo 1, que Jó era
Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Por isso que Jó, ele fez a diferença em uma geração perversa. O que eu quero te dizer é que é possível você estar num lugar injusto e se manter justo. O que eu quero te dizer é que é possível você estar num lugar sujo e se manter limpo. O que eu quero te dizer é que é possível você estar rodeado de pessoas que estão praticando pecado e se manter santo. Se guarda. Não pratique aquilo que os outros estão praticando. Ainda que todos estejam te reprovando, o que importa é você ser aprovado por Deus. E se você quer fazer a diferença no meio de uma geração perversa, faça como esses 3 homens fizeram. Porque assim como Deus deu testemunho deles, Deus também vai dar testemunho de você. Isso é possível? Deus deu testemunho do próprio Senhor Jesus. Está aí o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem tenho prazer. Imagine o Deus Todo-Poderoso olhando para você e dizendo: está aí o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Porque no meio de uma geração injusta, ele se mantém justo. No meio de uma geração imunda, ele se mantém limpo. No meio de uma geração que está praticando pecado, ele está se mantendo santo. É isto que Deus ele quer fazer na sua vida. Que Deus abençoe e um forte abraço. Fique todos com Deus.